Boa noite! Como vocês estão? Vocês estão aqui ao vivo comigo no canal Rodrigo César lá no YouTube. Vai ficar gravada essa live lá, mas ela está acontecendo ao vivo aqui no Instagram do Rodrigo Casemiro Psicólogo, que é a mesma pessoa, né? Eu sou o Rodrigo César Casemiro, psicólogo de orientação da psicologia analítica, né? Eu trabalho utilizando aí a abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E aí, hoje eu tô fazendo uma live de novo, sem aviso, com antecedência, porque teve um espaço na agenda. E aí eu decidi falar sobre transcendência e sobre legado. E olha só, Adriana, Tadeu chegando, boa noite, pessoal, boa noite. E Liege também chegando aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre transcendência e também sobre legado. Por que isso é tão importante dentro da nossa experiência de vida, né? Porque se a gente pensar a nossa vida como um todo, do começo ao fim, desde o momento que a gente nasce até o suspiro final, a gente pensa na vida também como uma experiência, né? As situações que a gente vive, os objetivos que a gente busca, os amores que a gente vive e não vive. E o Tadeu tá falando que é mentira, que não é sobre isso, que é só para mostrar o cabelo novo. Sim, eu estou de cabelo novo, né? Cortei o cabelo hoje cedo, às 9 da madrugada. Tava eu lá no meu querido Sidney Franzo de sempre, cortando as madeixas. A Andrea Crispim também chegou. A Andrea, pessoal, ela colocou um conteúdo interessantíssimo no perfil dela, psi.andreacrispim, que é sobre um livro, né? Então eu vou deixar para vocês seguirem a Andrea e verem lá o vídeo que ela colocou, né? Ela faz toda uma análise, né, do livro. O Tadeu tá colocando aqui também questões sobre criação de conteúdo. Sigam o Tadeu Ramos também, tanto o canal Tadeu Ramos quanto o perfil Eu Tadeu Ramos, né? Porque ele tem ali essa produção de conteúdo e orientação para quem quer trabalhar com social media e tudo mais, e com o próprio perfil de produção de conteúdo. A Adri, que tá aqui com a gente também, psicóloga junguiana, né? Adriana Trufaneto, eu falo Trufaneto sempre porque eu gosto de trufa. E o chat tá conversando aqui, ó. A Adriana falou que ia falar do cabelo, o Tadeu também. E nessa hora, quem tá no YouTube, se já não abandonou o vídeo, porque eu tô fazendo as honrarias da casa do início, né? Fiquem, pessoal, fica que vai ter bolo. O Matheus Moreira tá chegando aqui também, atorzão, né? A Elaine tá chegando, boa noite, Lan. E Lan, hoje cedo eu vi a Leila, né? Eu tava entrando no Carrefour e vi a Leila, ela não me viu. Mas a Elaine e eu, a gente fez psicologia hospitalar junto, né? Especialização, e tinha a nossa amiga Leila, então eu acabei vendo a Ana, a Leila. E a Ana Matias também chegou aqui. Gente, bem-vindos todo mundo, um abraço grande. E a gente hoje vai falar sobre Ana. A Ana tá falando que meu cabelo me deixou mais jovem. Obrigada, que é a luz, não vê a ruga, né, gente? Ana, saudade de você. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar sobre legado. O que é legado dentro da psicologia analítica? O que é transcendência dentro da psicologia analítica? Por que isso é tão importante no nosso dia a dia? Então, eu quero trazer para vocês esses conceitos, né? Eu te pegar aqui o meu roteirinho, né? Porque a gente sempre faz... quem é produtor de conteúdo sabe, né, Tadeu? Tadeu sempre dá dicas sobre isso. Para fazer uma live, a gente tem que ter roteiro. Para fazer vídeo, a gente tem que ter roteiro. Então, eu também fico aqui bastante com os meus roteiros. Então, antes de mais nada, para quem está chegando agora aqui, né, para quem está vindo do YouTube também, eu sou psicólogo de orientação da psicologia analítica. E a gente vai falar sobre esse tema aqui tanto aqui no meu Instagram quanto lá no canal, tanto no YouTube. Tem vários vídeos sobre psicologia analítica, vários vídeos sobre Jung e vários vídeos sobre cultura também. Então, análise de livro, utilizando o referencial da psicologia analítica e tal. Mas eu quero trazer referenciais de leitura para vocês aqui, que é O Mito do Significado, Daniela Jaffé. Eu já falei sobre esse livro aqui em outra live, né? A gente vai falar também sobre o que é o mito do significado, por que é tão importante esse conceito. A Daniela Jaffé trabalhou diretamente com Jung, né? Ela que fez, inclusive, a biografia dele, né? Qual que é o nome da biografia do Jung, gente?
Não é o homem e seus símbolos, tá ali. Esqueci o nome da... Memória, Sonhos, Reflexões. E Juliana, bem-vinda também. E aí, esse livro da Daniela Jafé, ela vai trabalhar bem a questão técnica do que é o mito do significado, né? Ela vai trazer pra gente a questão da importância do inconsciente, a riqueza do inconsciente, por que a gente colocar atenção no inconsciente é importante. É a gente olhar para esse inconsciente de uma maneira como ele está dando recados norteadores para a nossa vida, para a gente chegar em algum objetivo que a gente às vezes até esqueceu ao longo da vida. O pessoal está falando aqui o nome do livro do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões. Na verdade, gente, eu já digitei errado várias vezes. É Memórias, Sonhos, Reflexões. Não tem o E, né? E aí eu sempre usei E reflexões, tá? Então é um erro muito comum que a gente coloca. Mas é só uma curiosidade aí. Outro livro importantíssimo que eu já falei sobre ele aqui, a gente já estudou ele a fundo lá no grupo de estudos de Jung, né? Que deve retornar mês que vem, no período da tarde. A gente vai estudar só alquimia, a gente vai abrir um período só para alquimia. A gente vai falar sobre a busca do sentido. A gente estudou, aliás, a busca do sentido, que é um livro da Marie-Louise von Franz, né? Que na verdade é a transcrição de entrevistas que ela deu para duas rádios diferentes. Se eu não me engano, são duas rádios, e cada capítulo é uma entrevista. E ela vai falando sobre essa questão do sentido existencial, qual que é o nosso significado existencial, como que a gente lida com as demandas que surgem dentro da gente, com alguns aspectos, por exemplo, de melancolia também, porque às vezes a gente está com melancolia, e essa melancolia a gente não identifica a causa, mas se a gente coloca uma lupa, se a gente entra no processo terapêutico, muitas vezes a gente percebe que essa melancolia ela está associada com a falta do sentido existencial, né? Que muitas vezes esse sentido existencial está direto, aliás, acho que 99%, se existir uma estatística assim, 99% das vezes deve estar associado aí com o quê? Com a questão profissional, vocacional, né, com essa realização desse algo, que tem a ver com o mito do significado que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Fazendo esse preâmbulo. Natália Kesper, gente, Natália. Hoje uma pessoa me falou do mito de quem? Da Vasalisa, da história da Vasalisa. Eu lembrei na hora de você, meu bem. Porque a Natália tem coisa sobre Vasalisa, tá? Tem trabalho sobre Vasalisa. A Natália, atriz, foi minha professora de expressão corporal também, a Nath. Maravilhosa. E através dela que eu conheci a história da Vasalisa, né? E sensacional também. Gente, fala, se todo mundo que tá aqui não é assim, la crème de la crème. Eu sou muito feliz por ter vocês ao meu entorno aqui, porque eu me nutro com todas as histórias de vocês. E eu sou uma pessoa definitivamente melhor por causa de vocês. Bom, outro livro que eu quero trabalhar aqui com vocês, falar para vocês aqui de recomendação de leitura, é A Passagem do Meio, do James Hollis, né? Que ele vai falar sobre a crise da meia-idade, né? Por que passagem do meio? Porque é a passagem do meio da vida, que é um conceito importante que em algum momento a gente deve esbarrar aqui na nossa live também. A Cia das Cores está me vendo, ela está aqui presente também. Um beijo para a Cia das Cores como um todo, que eu amo. A Olivia está aqui também, a Casa Brasil, Áustria também, gente. Estamos lá na Áustria, que importante. Olha que interessante. A passagem do meio, ela diz o quê? Que chega um período na nossa vida, que não necessariamente é cronologicamente o meio da vida, mas geralmente se aproxima desse meio da vida, que seria o quê? Lá por volta dos 35, 45 anos, se a gente pensar em uma vida de 70, 80 anos, né? Ou 90 anos, a gente pensa assim, nesse meio da vida existe uma preocupação com a própria existência, porque na primeira metade da vida o Jung coloca que a gente está desenvolvendo a vida, está crescendo, está construindo patrimônio, profissão, família, essas coisas todas, então o foco é outro. A partir da metanoia, da crise da meia-idade, começa a ter uma preocupação com o quê? Com o legado, ou seja, qual o sentido da minha vida? O que eu vou deixar, né? Para além do lado material, o que eu vou deixar com a minha história? Muitas pessoas levam isso para o lado espiritual, ou buscam coisas que deixaram para trás, porque teve que abrir mão por conta de trabalho e tudo mais. Um movimento curioso que a gente já começa a perceber
nos nossos tempos modernos é justamente o quê? A preocupação com esse legado, com esse ser, já desde o começo. Porque antes a preocupação era com o ter, mas agora é com o ser. Né? Então, desde cedo as pessoas já estão mais inclinadas a buscar uma profissão que tenha a ver com elas mesmas, com as vocações, com as aptidões, né? Com aquilo que ela quer construir, com a visão de mundo dela. Então a gente percebe que já existe isso. Aí, curiosamente, se antes, por exemplo, era a primeira metade da vida voltada para o ter, para o construir, e a crise que é o que eu sou, né? Que é essa transição, essa passagem do meio, era para o ser, né? Hoje a gente já vê um movimento interessante ao contrário, por questões capitalistas inclusive, que é a gente está preocupado com o ser, ou seja, com a escolha vocacional, aquilo que me faz sentido, aquilo que eu curto, aquilo que eu gosto, mas as escolas, as faculdades, elas não ensinam a existir na profissão, elas ensinam a profissão, mas não ensinam o empreender na profissão. E a gente tem muitos profissionais que são autônomos, muitas profissões que levam a gente para uma carreira autônoma, que a gente não sabe empreender. E aí a gente vai para o mercado de trabalho, não sabe prospectar esse mercado de trabalho, e aí a gente faz o quê? Sucumbe, porque a gente precisa pagar conta, precisa pagar boleto. E a gente faz o quê? Vai para outras coisas, outras funções que estão em desvio. Aí chega a crise lá da meia-idade, em vez de ser a preocupação com o ser, é a preocupação com o ter. Eu trabalhei até agora e não consegui construir aposentadoria, não consegui construir patrimônio, não consegui construir uma série de coisas. Então a gente está desde cedo o quê? Nós psicólogos, a gente, na orientação vocacional hoje em dia, que eu insisto em chamar de orientação vocacional e não orientação profissional, porque hoje em dia a gente chama de orientação profissional, mas eu insisto na vocacional, por quê? Porque a gente está falando de vocação, desse chamado, né, dessa voz interior que nos chama para realizar alguma coisa. Então, a gente está ali com essa questão. Só que o nosso papel também nosso papel de psicólogo, eu bato nessa tecla que nós, psicólogos, precisamos saber um pouco, sim, de empreendedorismo, porque a terapia também tem um aspecto educacional e didático, o próprio Jung coloca isso. A gente precisa saber, às vezes, orientar. Porque às vezes a pessoa ela tem o ímpeto, ela tem a vontade, mas ela não sabe como fazer. E a gente não precisa ensinar dentro da terapia, mas a gente pode dar uma orientação com relação a caminhos que a pessoa pode seguir, sabe? Fala assim, ó, por exemplo, você vai no Sebrae e você consegue informação sobre como empreender no seu negócio, porque o Sebrae ele traz ali planos de aula, ele traz cursos. O Sebrae tem, inclusive, coloca uma estatística que pessoas que começam um negócio e não estudam sobre o próprio negócio têm uma chance gigantesca de fracassar. Então, como é importante, o Sebrae dá todo um apoio, dependendo da área da pessoa, dá todo um apoio. Vamos lá, a Ana falou assim, eu mesma, socorro Deus. A Adriana assim, adoro falar sobre aprender a empreender. Sim, o próprio Sebrae tinha um curso que chamava Aprender a Empreender ou Aprendendo a Empreender, alguma coisa assim. Porque é importante. A gente mesmo na psicologia, quem é colega de profissão, quantas vezes não se deparou com um jovem angustiado falando assim, quero ser psicólogo, mas tenho medo de não ganhar dinheiro, porque realmente é uma profissão que a gente sabe que tem os seus percalços, mas a gente consegue sobreviver na profissão, sim, mais do que sobreviver, a gente consegue viver. É preciso planejamento e estratégia profissional. E aí eu tô falando do campo clínico, né, porque a gente tem concursos públicos, empresas que contratam o psicólogo como psicólogo mesmo, e aí tem a questão seletista, mas eu estou falando para o público voltado para o trabalho autônomo do psicólogo, né? O consultório próprio, o atendimento próprio no home office ou em clínica de sublocação, que aliás é uma dica que eu sempre dou, né? Em vez de ter o próprio espaço, procure no início sublocar salas, né? Porque você tem um custo menor. Enfim, a gente também passa, por exemplo, pela questão da precificação do trabalho, né? Então, quantas vezes nós psicólogos não temos que orientar a pessoa a precificar o trabalho ou repensar a precificação do trabalho, seja qual área que for, para conseguir sobreviver nessa área. E isso tudo faz parte o quê? Do mito do significado, porque se eu não sei precificar o meu trabalho, né, eu não sobrevivo e eu tenho que abandonar e eu entro em melancolia. Então percebe como é uma sequência, sem contar que nós vivemos numa sociedade que é muito desigual,
né? Nós temos aspectos sociais aí que levam a gente a ter que encarar uma mentalidade de meritocracia, que é um tiro no pé. Porque a meritocracia é aquela ideia de basta se esforçar que você consegue. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que existem questões de racismo, questões de classes sociais, questões de sexismo, de machismo, homofobia e vários outros ismos, né? A Adriana tá falando aqui que tem a espaço WeCare, né, que subloca a sala em Santo André, que ela adora atender lá. Eu atendo presencialmente na Cromo Clínica, né, @Cromo Clínica, e o Matheus, né, nosso colega aqui de grupo também, ele tem a Psicocasa em São Caetano, @Psicocasa. Sigam também todo esse pessoal aí, né, porque são espaços bons para atender, são espaços de confiança que tem uma estrutura bacana pra gente, né? Então fica aí um papo psi. Então eu fiz todas as honras da casa antes, atropelei os assuntos todos, mas a gente chega lá, né? Eu acho legal porque live ela tem um ritmo diferente de vídeo. Embora eu tenha aqui um roteiro, a gente nunca sabe onde vai chegar, né? E aí é legal porque aqui no YouTube, no Instagram, a gente segue um fluxo, mas o povo do YouTube às vezes já abandona uma live faz tempo, tá? Porque tá assistindo gravada. Outro livro sensacional que eu quero indicar. As pessoas sempre falam assim, Rodrigo, quero estudar alquimia do Jung, mas como que eu vou começar a estudar alquimia do Jung se o Jung fala difícil? Porque realmente o Jung é muito erudito e ele mistura trechos em outros idiomas, aí ele coloca a tradução e a gente tem uma leitura às vezes truncada, porque a gente está lendo em português, né, traduzido, e daqui a pouco ele mete um latim ali no meio, e aí trunca a nossa coisa, porque a gente tem que buscar a tradução, e às vezes ele coloca expressões que não são traduzidas ou traduzíveis, e a gente fica ali meio perdido. E aí ele vai aprofundando muito no aspecto simbólico, no aspecto histórico, e a gente acaba se perdendo às vezes no fio da meada. E tem que ler e reler e tal. Então quem quer estudar alquimia, eu sugiro que comece com este livro do Edward Edinger, que é O Mistério da Coniúncio. Eu já falei sobre esse livro, a gente já fez, acho que já tem um review no canal sobre esse livro, né? E ele vai falar sobre as questões simbólicas da alquimia, né? Do Rosarium Philosophorum, que é o Rosário do Filósofo, né? E aí ele vai falar sobre todos esses aspectos simbólicos e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco na nossa live aqui também, tá? E por fim, quero indicar também um livro sensacional do James Hillman, que é o Código do Ser, que vai falar justamente sobre essa questão desse chamado, desse daimon, que é essa palavra grega que significa voz interior, o chamado, um sentido existencial. Esse livro, ele está esgotado, né? Então, quem quiser comprar, eu sugiro que procure, por exemplo, na Shopee, ao invés do Mercado Livre ou de sebos virtuais, porque nos sebos eles estão muito caros. E a Shopee, por exemplo, ela tinha, eu comprei o meu também pela Shopee, tá? Porque eu tinha só um PDF Mequetrefe. Quem quiser procurar o PDF Mequetrefe na internet acha com facilidade, não digo onde, porque cada um tem que procurar por si, cada um é responsável por si. Nesse sentido de acesso a PDF, a livros de maneira genérica, não oficial. Versões alternativas. Mas esse aqui eu comprei pela Shopee, veio e estava muito mais acessível, porque se você jogar na internet, esse livro tá assim, sei lá, 400, 500 reais, né? Então não compensa pagar tudo isso, então vamos procurar outras formas, tá? Isso posto, né, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou costurar aspectos desses livros todos nessa live. Mas, qual livro do Jung, Rodrigo, você recomenda? Eu recomendo, eu não peguei os 3 volumes, porque são 3 volumes, que, por exemplo, é o Mistério da Coniúncio. Mysterium Coniunctionis, do Jung. São 3 volumes, que vai falar isso, e também sobre a parte alquímica, né? Psicologia, alquimia e estudos alquímicos. E também o segredo da flor de ouro, né? Então a gente está falando dessa outra parte da psicologia analítica que diz mais sobre o existir do que sobre a estrutura da psique, como por exemplo a natureza da psique, vai falar sobre a estrutura da psique. E esses outros livros do Jung que eu mencionei, eles vão falar muito mais sobre aspectos existenciais e profundos e simbólicos, certo?
Ana não, Andréia, concordo, devia ter uma outra edição. Mas tá com a editora Objetiva, que pelo que a gente pesquisou na outra live, ela foi dessa pra melhor. Matheus tá falando aqui. Esse pessoal não é o Matheus da Psicocasa e também não é o Matheus, lá nosso amigo da psicologia também. Esse aqui é o outro Matheus, é o ator. Acho importante entender que mesmo empreendendo, lutar pelos nossos direitos como trabalhador, porque não tem como um MEI ser tratado como uma empresa, porque senão perderemos o tempo de usufruir. Exatamente. Brasileiro talvez seja dos povos mais criativos da face da Terra, para soluções e para driblar soluções que solucionam. Como assim, Rodrigo? Driblar soluções que solucionam. Cria-se o quê? MEI. Historicamente, cria-se CLT. Aí cria-se MEI. E aí faz o quê? Vamos driblar a CLT, porque para o empregador talvez seja ruim ter empregado CLT, então vamos contratar todo mundo como MEI. E aí quer botar todo mundo como empresa, aí daqui a pouco quer transformar isso em PJ, aí fica inviável para o trabalhador, ele aceita o trabalho porque ele precisa receber aquilo, só que aí financeiramente fica inviável e a gente quebra o país, né? Então isso é uma realidade que a gente tem que olhar, porque, por exemplo, o que o Matheus está falando é uma realidade que a gente tem que olhar. Por exemplo, quem chega pra gente na área artística, quero ser artista, quero ser ator, por exemplo. Quero ser ator. Beleza. A gente vai dar qual orientação vocacional, por exemplo, ou orientação profissional. Vamos fazer uma formação, seja ela de curso de teatro, seja a faculdade de artes cênicas, vamos fazer essa formação, ou até mesmo cursos livres, que depois a pessoa vai para a banca fazer a prova para tirar o registro profissional. Só que aí tá, a pessoa estudou, ela fez, mas aí, como ela se mantém? Né? Então, existem vários editais, por exemplo, que orientam, mas aí a gente vai se deparar com o quê? Com a questão da pessoa ter que fazer um edital, de que existe às vezes panela, pode existir panela e tudo mais, e a pessoa se depara com essa dificuldade. E a gente se depara com outra dificuldade também, como pagar a conta. Então a gente tem que ter uma ciência, porque senão uma ciência de como funciona essa questão social, porque senão a gente reproduz com o nosso paciente uma violência que ele já encontra aí fora, que é, eu quero ter aquela profissão, mas como sobreviver nessa profissão, né? Sabendo que às vezes eu tenho que ter duas profissões, dois trabalhos ali, um para complementar a renda, né? Mas para conseguir coexistir também, porque senão a gente fala assim, basta se esforçar para conseguir, e a gente reproduz o que? A violência do discurso meritocrático, né? Vamos lá, quarteirização do processo, Matheus falando, exato. O Lipe chegou, Felipe Lucchesi, o Teus Neves também, Teus Neves. Eu tô sabendo de uma fofoca que envolve o seu nome. Alguém vai fazer um review sobre o seu livro, O Último Choro das Begônias. Eu adoro fazer fofoca, gente, em live, porque aí eu comprometo todas as pessoas e elas têm que assumir o que elas falaram pra mim no particular. Eu sou uma peste. Enfim. Eita, Teus, exatamente. O Teus Neves, ele escreveu um dos livros que eu acho mais lindo na face da Terra. Tem review lá no canal, que é O Último Choro das Begônias. Esse menino, vocês não têm noção de como ele escreve. Eu perguntei, foi escrito baseado em experiência real? Ele não. Porque tá tão bem escrito que parece que ele tá descrevendo uma história que aconteceu, né? E ele escreve muito bem, um dos meus livros preferidos da vida, tá? Aí ele falando, você me emociona demais. Gente. Mas é verdade, gente. Por exemplo, todo mundo que tá aqui tem ótimos talentos. O Felipe Lucchesi também é escritor, também é jornalista e eu já falei sobre os trabalhos dele, né? Então ele tem live aqui com a gente. Teus Neves, inclusive fica aqui o convite pra gente fazer uma live de conversa vocacional, tá? Que eu quero entrevistar você também. Mas não sou eu que vou falar. Ó, a pessoa que vai falar tá aí se identificando. Ó. A Andréia tá falando, livro perfeito. Não é perfeito? Gente, esse livro é sensacional. Leiam. A Andréia vai fazer um conteúdo sobre o seu livro. Tô fazendo a fofoca! O Teus tá falando aqui que ele concorda, que ele topa fazer a live comigo. Live vocacional. Gente, que honra. Inclusive, eu vou voltar com os projetos das lives vocacionais, né? Que são aquelas conversas que já estão gravadas, algumas aí, vocês já podem conferir. Que é essa trajetória profissional de cada um.
porque eu acho que isso inspira muitas pessoas na própria trajetória, né? Porque não dá pra gente pensar a carreira sem a própria história. E aí a gente entra onde? No mito do significado que a gente estava falando. Então vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo já está meio familiarizado aqui com o contexto, que é sobre legado, sobre transcendência, que agora a gente vai falar o que é legado, o que é transcendência. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo querendo um pouquinho de água? Todo mundo curtindo a fofoca? Gabriela também entrou. Sou fofoqueiro mesmo, gente. Eu amo essa profissão de fofoca. Rodrigo Rubens. Gabriela chegou aqui também, Gabriela Vasques Pérez. Ela tem uma live aqui com a gente também sobre mitologia. Foi a nossa última live aqui. Instagram e YouTube também. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui nosso roteirinho, né? Então a gente vai falar primeiro de legado e depois de transcendência. Vocês já ouviram falar de legado? Boa noite, Gabi. Vocês já ouviram falar de legado? Gente, eu vou fazer uma coisa tão feia, mas não vai ter como. Vou ter que assoar o nariz na live, não dá pra mutar. Desculpa. Vocês já ouviram falar de legado? Tô esperando alguém responder esse sim ou se não. Que aí, a partir daí, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu cutucando o nariz, gente, que coisa horrorosa, né? Não dá pra editar isso depois. Matheus, amigo é assim, ó. Amigo defende a gente. Ele tá falando que fofoqueiro não, apenas um porta-voz. Exatamente. Eu dou voz às notícias que querem ser notícias. A Juliana falou que já ouviu. O Teus também. Vamos lá, então eu vou costurar de uma outra forma. Essa live, ela tá prometida já tem aí alguns dias. Por quê? Essa live é uma homenagem ao meu querido amigo Ian Boato, que nos deixou recentemente. O Ian, muito jovem. O Ian é uma pessoa que foi uma pessoa artista que deixou um legado gigantesco pra gente. Dramaturgo, ator, diretor, dançarino, cantor. Então, o Ian, ele tem um legado gigantesco, mais de uma companhia de teatro, né? E eu tive a honra de trabalhar com o Ian, né, profissionalmente, né? A gente fez peça junto, a gente já deu aula junto, a gente estava com um projeto, né? Para esse ano que seria, a gente não conseguiu bater a agenda e não houve tempo hábil e o Ian acabou que nos deixou por uma questão de saúde, né? Por um creonte, que é a questão de saúde dele, né? Quem é creonte? Bom, Ian me chamou no final do ano passado para a gente fazer um trabalho que seria um trabalho de interpretação. Então, ele trabalharia a questão da interpretação e eu trabalharia os aspectos psicológicos, porque, para quem não sabe, eu também sou ator e dramaturgo. A gente iria fazer esse trabalho em parceria, que é um curso onde as pessoas trabalhariam a história da Antígona, né, que é uma mitologia grega, e a gente trabalharia essa peça e ele pegaria as questões de interpretação, eu pegaria as questões da composição psicológica dos personagens, né? Então a gente trabalharia nessa parceria. Só que Antígona não é a primeira vez que esbarra na nossa vida, né? Antígona, assim, além do Ian ter escrito peças sobre Antígona, né? Releituras sobre Antígona e personagens da Antígona, né? O Matheus, inclusive, participou de uma, né, Matheus? Fala aí, Matheus. Fala aí. Talvez de falar aí. E conta aí no chat pra gente. E aí, a Antígona, ela tem uma história interessantíssima que é sobre legado, né? E aí isso esbarra na nossa própria história pessoal. Quando começou a pandemia, eu e Ian, a gente ia fazer uma live para ler um texto que é meu, que é sobre Antígona e sobre Doroteia. Quem são Antígona e quem são Doroteia? A Doroteia é uma peça, uma personagem do Nelson Rodrigues, que a história dela basicamente é
uma moça que volta, né, para pedir abrigo na casa da prima, que chama Dona Flávia. Só que, como Doroteia tinha ido para os prazeres da vida e Dona Flávia é muito moralista, então a Dona Flávia quer que a Doroteia não seja mais daquele jeito, se arrepende e tudo mais. E volta ou seja, que ela deixe de ser quem ela é para ser quem a Dona Flávia quer que ela seja. Então, só que na história, eu vou dar um spoiler aqui, não tem como não dar esse spoiler. A Doroteia é aquela que sucumbe, ou seja, quem conhece a peça sabe que a Doroteia sucumbe ao pedido da Dona Flávia. Já a Antígona, ela tem um contraponto, que ela vai ter um embate com o Creonte, que é tio dela. Ela tem esse embate com o Creonte, só que a Antígona não sucumbe, porque a Antígona, ela tá pensando também no coletivo. Então, o legado, muitas vezes, ele está associado a esse coletivo. Seja um coletivo piquitico, nosso aqui, do nosso bairro, da nossa vila, do Chaves, seja um coletivo maior, como é a Antígona. Bom, quem é a Antígona? A Antígona é filha do Édipo. Vocês já devem ter ouvido falar do complexo de Édipo. É desse cara que a gente está falando, o Édipo. Então, vamos lá. A história da Antígona começa com o pai do Édipo, com seu vovô, né? Seu vovô Laio. Seu vovô Laio, né, catou um moço. Uns dizem que à força e outros dizem que com sentido. Mas, entretanto, o Laio ficou com Crísipo, é uma história de homossexualidade, e o pai do Crísipo não aceitou isso e lidou muito mal, o que leva ao Crísipo se matar. E por conta disso, esse rei, que é o pai do Crísipo, amaldiçoa o Laio e todos os seus descendentes. Aí, na vez do Édipo, que era filho do Laio, era assim: se você tiver um filho homem, este filho homem vai te matar, né? Aliás, do Laio, a maldição do Laio era: se você tiver um filho homem, esse filho homem vai te matar. E aí nasce Édipo, né, numa noite de bebedeira de Laio com Jocasta. Os dois têm o sublime ato do amor. Jocasta engravida e nasce esse menino, esse rebento, que aí era um menino varão. E aí falam assim: então some com esse menino daqui. Aí botaram esse menino pra morrer no alto do Monte Citerão. Aí o que acontece? Ele estava pendurado pelos pés, por isso Édipo, de pé ferido. Só que aí o cara que ficou incumbido de dar o fim no Édipo ficou com dó e falou assim: pô, o rei e a rainha daquele outro reino ali querem ter filhos, mas não podem, então vou levar esse menino pra lá. Aí vem a história do Édipo, que quando cresce, suspeita que descobre lá pelo oráculo de Delfos que ele mataria o próprio pai, e ele achando que ele mataria esse próprio pai adotivo, então ele escolhe sair desse reino e ir para outro reino. Se exilar em outro reino. O que acontece? No meio do caminho encontra quem? A caravana de quem? Do Laio. Treta com essa caravana, mata o pai, sem saber que é o próprio pai. E aí ele desvenda o enigma da esfinge, né? E Tebas acaba não tendo mais a praga, né? Porque essa esfinge ela punia os viajantes, as pessoas que transitavam por ali. Então o Édipo, já que o Laio morreu, Édipo é coroado rei e se casa com Jocasta. Tem 4 filhos: Polinices, Eteocles, Antígona e Ismene, ou Ismênia. Aí quando a peste assola Tebas, Édipo descobre que ele seria o responsável, porque ele matou o pai e casou com a própria mãe, teve filhos com a própria mãe. Jocasta se mata, Édipo fura os próprios olhos, porque não teria nada mais de belo para ver nesta vida, e se exila em Colono junto com a filha querida Antígona. Sobra quem lá em Tebas? Eteocles e Polinices. Os dois começam a tretar. E aí, um mata o outro, tá? Só que, deixa eu ver quem. Eu sempre confundo quem fica quem. Tá. O Eteocles, ele fica lá em Tebas, né? Ele defende Tebas. Só que o Polinices vai para a cidade vizinha, que eu já esqueci qual que é o nome, aqui no meu roteiro não tá. E eles se atacam um ao outro e um mata o outro. Naquela época, quando alguém morre, tem que enterrar.
ou necessariamente, porque senão a alma ficava vagando, né? Não teria descanso. Não iria pelo Rio Estige até o Hades e tudo mais, né? O mundo dos mortos e tudo mais. Então, o que acontece? Creonte, que era irmão de Jocasta, na linha sucessória foi quem ficou rei. E aí o que acontece com Creonte? Ele fala, o Etéocles, ok, ele estava do nosso lado, ele pode ser enterrado. Já o Polinices não, deixa ali para os abutres, para os urubus, para os bichos comerem ele, para ele apodrecer ali. Ou seja, ele não teria paz. Antígona ficou possessa com isso, porque na verdade essa era a lei, né? A lei que estava lá era essa, ou seja, quem era o traidor não seria enterrado. Então o Polinices, como foi tido como traidor, não seria enterrado. E aí o que acontece? A Antígona fala, pô, é meu irmão, cara, eu tenho que enterrar meu maninho. Aí o que acontece? Ela vai peitar o Creonte, porque ela vai questionar a lei. Então, olha o legado de Antígona, né? Então, lembrando que a maldição começou lá no Laio, passou pelo Édipo, chegou nos filhos do Édipo, né? E, por sua vez, até a Antígona. Então, olha a maldição como vai, tá? Aí chegou lá na dona Antígona, peitou o tio Creonte. O que Creonte fez? Aliás, como que ela peitou? Ela enterra o próprio irmão. Ela mesma, do it yourself. Ela foi lá e enterrou o próprio irmão. O que aconteceu? Creonte descobriu e falou, vamos prender Antígona. Vamos dar um fim na Antígona. Antígona o que faz? Se mata antes. O Nag, esperta, né? Mas aí, sabendo disso tudo, ainda tem mais um desfecho trágico, né? Porque o noivo da Antígona, vendo que ela se matou, também se mata. A mãe do noivo da Antígona, né, do Emo, a mãe também se mata. Sobra quem? Creonte e Ismênia. E aí eu não tenho mais notícia dessa gente, né? Mas percebe que a história toda da Antígona, quando vocês veem peças sobre Antígona, é uma peça que está falando sobre peitar as leis, sobre repensar as leis, sobre enfrentar um sistema. E quantas vezes a gente não tem que fazer isso, né? Ao longo da história, se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui de Grécia Antiga, mas se a gente parar para pensar, o quanto que a gente não tem que lutar, às vezes, para reverter pensamentos. Por exemplo, hoje a gente tem o quê? Né, de lei, né, assim, que tem que peitar. Várias, né? A gente inclusive está discutindo agora atualmente a questão da lei em relação às questões da internet, né? Produção de conteúdo, quem é responsável, como que vai ser isso, tudo mais. Então está se repensando. Mas a gente tem aí coisas que vão e voltam, que a gente tem que estar sempre repensando e tomando cuidado para não voltar, dar passos atrás. Né? Por exemplo, censura, ditadura, que se quer voltar e volta, não volta, e a gente sabe os efeitos nocivos. Então, todo mundo que está lutando contra alguma coisa nesse sentido está sendo Antígona, né? Mas claro que para o bem maior. Então, o legado tem muito esse aspecto do que a Antígona fez, que ela questionou, né, essa lei, ela faz. Então, o legado da Antígona, o propósito existencial da Antígona, a gente pode dizer que é o quê? Que é esse questionamento, né? Então, é uma imagem arquetípica do comportamento de questionamento, aquilo que a gente estava falando em outras lives sobre arquétipo e tudo mais, né? A Andrea tá falando assim que é mais trágico que novela mexicana. Sim, na outra live a gente falou assim, já imaginou? A gente sabe que constelação familiar o Conselho de Psicologia não recomenda, né? Mas já imaginou um constelador familiar atendendo os deuses do Olimpo? Imagina o balaio que ia ser isso. Enfim. Ok até aqui com relação ao legado da Antígona. Aí, o que a gente tem? O Ian, né? Meu amigo Ian, meu querido amigo Ian. O Ian, ele propunha peças, mais do que peças, que a gente sabe que existem peças que elas são apenas com fins de entretenimento, mas o Ian não. O Ian, todo o trabalho dele foi norteado por esse questionamento. Uma vez o Ian tomou uma invertida porque estava fazendo uma ação na rua, né? Gente, não estamos falando de 64 não, tá? O Ian, quantos anos o Ian tinha, Matheus? O Ian acho que não tem 30 anos, não tinha 30 anos. Recentemente, 2016, 2017,
Tomou uma invertida porque tava ali fazendo uma intervenção na praça. Uma intervenção, o que é uma intervenção, né? Vamos dizer assim, porque falando desse jeito parece uma coisa ruim. Não, tá declamando uma coisa, tá fazendo uma cena, né? E tomou uma invertida da polícia, né? Então, olha como que as coisas são. Mas o Ian tem um legado, ele deixou filme, deixou livro, vai ser publicado o livro, deixou peças escritas, deixou cenas, deixou várias coisas pra gente, vários artefatos artísticos, né? O Ian é um fotógrafo também, né? Então, olha quanta coisa a gente tá falando de legado de uma pessoa tão jovem. Então, legado não está necessariamente ligado à idade de pessoas velhas. Pessoas jovens também têm seus legados. E aí, eu falei na live que a gente teve, que foi sobre... 2 lives atrás, a gente esqueceu do que eu estava falando na live, mas eu mencionei já o Ian e falei, o Ian é o que o Jung fala de um inconsciente que se realizou. Que é o quê? O legado é esse inconsciente que se realiza. Porque todos nós, quando nascemos, o que é a nossa psique? Nossa psique é como uma semente, que ela tem dentro dela toda a potencialidade do que ela vai ser. Só que cada um tem uma história. Então a gente vem desse inconsciente, a gente tem essa vocação, esse chamado para realizar algo que é o nosso vir a ser, que é a gente se transformar. Então a gente tem potencialidades. E se a gente vê a história do Ian, que é uma história tão curta de vida, infelizmente, é uma história de um inconsciente que se realizou, porque esse menino trabalhou. Um artista que trabalhou sem parar, né? E ainda mais lidando com o Creonte, que eram as questões pessoais dele de saúde, né? Então, esse Creonte, que é algoz, né? Ele estava o tempo todo lá lutando. Então, assim, é um amigo que eu tenho um orgulho e tenho muita alegria de poder ter trabalhado com ele, tanto no campo da dramaturgia, quanto da atuação, quanto da aula também, né? A gente deu aula em escola junto, e é uma pessoa muito querida para mim, sempre vai ser. Então, tá nesse sentido o legado. Mas aí, a gente tá falando o quê? De legado que é registrado, que dá pra gente ter acesso daqui 50, 100 anos. Né? Livros são legados que dá pra gente ter acesso daqui 50, 100 anos, né? Mais até. A antiga, numa dramaturgia da Grécia Antiga, né? O Sófocles escreveu isso, sei lá quando, né? Sei lá, quando dá pra saber, a gente pesquisa aí no Google e vê quando que foi escrito. Mas, sei lá, 2000 anos antes de Cristo, sei lá. Então, assim, sobreviveu. Então, qual é o legado que não é escrito? A gente tem os legados que são da transformação coletiva, né? E isso às vezes não está escrito, não está registrado. E essa transformação coletiva não necessariamente está ligada somente com a sociedade. Pode ser a transformação coletiva de um núcleo familiar, por exemplo, de um núcleo de trabalho, por exemplo, de colegas de trabalho, né? Então, nem todo legado ele é essa coisa registrada, como um filme, como um livro, como uma música, né? Uma biografia, sabe? Muitas vezes uma empresa, né? O legado às vezes está nessas pequenas transformações. Então, o quanto que o contato com outras pessoas também é transformador e o quanto ele é legado. Rodrigo, de que forma é isso? Vamos lá. O próprio Jung coloca no livro Presente e Futuro, que eu já fiz uma live com o André Crispim, que está aqui sobre. Se vocês percorrerem aqui o feed, está na questão das eleições, né? Uma live sobre eleições, a sombra nas eleições. E também tem lá no canal do YouTube um vídeo, essa live também está replicada no YouTube. Lá no YouTube também tem um vídeo sobre o livro Presente e Futuro. Bom, e também no vídeo sobre Jung e o nazismo eu também menciono o Presente e Futuro. Bom, o Jung traz nesse livro Presente e Futuro a questão do contágio psíquico, que é quando uma pessoa adoecida psiquicamente, ela contagia as pessoas ao redor e isso acaba indo para uma sociedade toda, para um coletivo todo. E da mesma forma que isso vai, né, quem começa a ter lucidez no meio disso também começa a reverberar no meio. Então essas pessoas que muitas vezes não têm história escrita, elas também estão transformando esse legado. Vamos pensar na nossa história recente do país, onde a gente teve uma onda de ódio gigantesca crescendo, porque as pessoas estavam todas inflamadas, ensandecidas,
literalmente, né? Vocês sabem que eu não estou exagerando. Quem estiver vindo do futuro, só dá um Google. Mas a gente sabe também que em algum momento começou a se questionar tudo isso e começou a se questionar outras coisas. Então começou a ter um pouco do quê? De luz, de lucidez sobre o processo, né? Sobre o que estava acontecendo. Então as pessoas começaram a se questionar. E aí é o quê? O autoconhecimento. Eu só consigo uma transformação coletiva à medida que eu me questiono, uma transformação coletiva de algo que estava ruim para algo melhor, né? À medida que eu também me questiono, à medida que eu trago luz para minha própria psique, que eu conheço a minha sombra, os meus aspectos sombrios. E isso também é legado, também é uma grande obra, não necessariamente, como eu disse, né, registrada, escrita. Mas vamos pensar, a onda que veio de, sei lá, 2013 para cá, ela veio de um jeito. Agora ela está voltando de outro jeito, né? Ou seja, teve o seu ápice e agora está voltando de outro jeito. Isso o próprio Jung fala que é previsto, né? Porque é uma força arquetípica. E aí ele traz pra gente esse exemplo, né? Por exemplo, ele traz tanto do Império Romano, né? Que veio nessa onda e foi também, como o próprio nazismo, veio e foi. Então ele traz esse estudo, né? O Jung ele aborda muitas questões sociais. O Jung ele parte do princípio de que somos seres sociais. Então ele não parte do individual para o coletivo, ele parte do coletivo para o individual. Ele faz esse caminho inverso, diferente das outras abordagens da psicologia, que é como o individual reverbera no coletivo, e Jung é como o coletivo reverbera no individual. Porque temos um inconsciente coletivo, porque temos todos os arquétipos e como que funciona isso nessa interação toda, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar a live? Vão perguntando, vão fazendo dúvidas e comentários aí. E contestações também, que é importante. Contestação com amor e carinho, tá, gente? Porque haters a gente não gosta, não. Vamos lá. Então, legado. Vamos pegar a definição de legado. O legado é algo que a pessoa deixa para trás como parte de sua herança psicológica. Pode ser algo positivo ou negativo. E não inclui não apenas os bens materiais que alguém deixa após a morte, mas também seus traços de personalidade, valores, crenças, habilidades e histórias de vida. Ou seja, questões palpáveis, questões que são visíveis, material, questões escritas, audíveis, músicas, por exemplo, mas também hábitos. Vamos agradecer aqui quem começou a tomar banho todo dia, gente. Porque, olha, nosso país é muito sortudo por a gente poder tomar banho todo dia, né? Olha, eu sei que vocês devem estar pensando assim, o que esse louco tá falando agora? Mas eu amo tomar banho. Eu fico pensando como seria na Europa não podendo tomar banho todo dia. Porque tem país que dá multa se você gasta muita água, né? E eu adoro um banho, né? Adoro água. Então, assim, é um legado, né? Graças que a gente tem essa herança comportamental no nosso país. Enfim, mas valores e crenças também, né? Que são coisas que muitas vezes não estão registradas, né? E outra, a gente pensar culturalmente, lá atrás nem existia a escrita, né? Mas as culturas, os valores, eles eram passados o quê? Na tradição oral, né? E depois começou as coisas rupestres e tudo mais, né? Então tem legado aí também, né? Eu sempre brinco, receitas de família também podem ser consideradas legado, né? Então a gente sabe que tem receitas que são de família. Eu tenho um bolo, uma receita de um bolo que eu não posso fornecer para ninguém, né? Que é o bolo me dá. Talvez se vocês jogarem na internet vocês até achem a receita, mas a receita que eu tenho é particular, de uma pessoa adaptada, né, pela mãe da Maria Lúcia, né, a Sandra, que ela, com muito amor e carinho, ela me deu, né? Mas ela não... Depois que ela pegou confiança em mim, porque até então não dava não, tá? Então assim, vamos para uma coisa muito importante aqui para esse conceito, porque às vezes a gente confunde luz e sombra, a gente acha que luz é positivo e sombra é negativo. Não, luz é o que manifesta e sombra é o que eu não tenho consciência sobre. Então se eu sou uma pessoa má na luz, a minha bondade é a sombra, é o oposto, né? Então a gente tem que desmistificar às vezes esse conceito. Então aqui, ó, legado a gente sempre associa com algo bacana, positivo, mas legado também pode ser negativo, maus hábitos também. Mas se a gente parar para pensar, se cada pessoa tem um self que é o si mesmo, né?
A parte da psique que rege toda a nossa estrutura psíquica e que que tem essa semente, né? Que quer vir a ser, tem a nossa vocação, o nosso chamado. Se a gente parar para pensar, qual o chamado, o daimon, por exemplo, de alguns criminosos? Eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar muita gente, né? Mas aí eu me respaldo aqui no nosso amigo, no James Hillman, tá? Que é essas pessoas que muitas vezes são regidas pelo arquétipo do trickster, que é o trapaceiro, que é o agente do caos. Essas pessoas muitas vezes elas provocam esse caos, esses crimes, para que se repense algumas coisas enquanto lei. Então vamos pensar que desse caos surge a ordem. É horrível falar dessa forma, porque às vezes o crime nos afeta emocionalmente, diretamente, pessoalmente, né? E é horrível dizer isso. Mas vamos pensar, por exemplo, no cara que divulgou as fotos da Carolina Dickmann, né? Um cara que cometeu um crime, mas que na época não existia o crime. O cara que agrediu a Maria da Penha, né? Então, assim, através desse crime, dessa coisa horrorosa, né, pôde-se repensar uma forma de agir. A minha amiga Lívia Vilela, que eu já recomendei a peça dela Stalking, que voltou, né, @Stalking Teatro, né, Stalking de perseguição, ela teve uma vivência pessoal com um cara que perseguia ela e transformou isso numa peça. E ela só conseguiu que o cara fosse condenado, né? Condenado não, né? Preso, na verdade, ter uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha. E ela fala isso na peça, né? Porque ele, em determinado momento, entrou ela é atriz, né? Então ele perseguia ela dentro do teatro. E ele entrou lá e falou assim, você tá me traindo. Porque ela era casada, não com ele, né? Com o marido dela. Ele falou, você tá me traindo. E aí, como tinha testemunhas que falaram isso, entenderam que eles estariam vivendo um relacionamento abusivo e conseguiram usar Maria da Penha contra ele. Porque até então essa coisa de stalking não tinha, né? Essa lei protetiva e tudo mais. Então, olha como as coisas vão caminhando. Não estamos falando de 1920, né? Estamos falando de 2020, tá? 3 anos atrás. A Lívia, ela traz na peça a linha cronológica de quando as coisas começaram a acontecer. Acho que em 2016, se eu não me engano. Então assistam essa peça também, tá? Então, o legado ele também pode ser negativo, nesse sentido, de ter um desprazer grande, mas ele vai compensar de alguma forma, porque vai se poder repensar a respeito, tá? Mas também pode ser maus hábitos ou coisas ruins que se deixam aí como legado, tá? Traumas, né? Não é um bom legado você causar um trauma numa pessoa, não é um bom legado. Cometer um crime não é um bom legado, tá? Bom, em outras palavras, legado é aquilo que uma pessoa constrói ao longo de sua vida e que pode ser transmitido para gerações futuras. Pode, mas pode morrer também. Mas não significa que seja menos importante, né? Porque é a nossa marca. Mas, Rodrigo, legado é sempre Madre Teresa de Calcutá, que foi lá e trabalhou, não sei o quê? Não, legado pode ser aqui na nossa Vila do Chaves mesmo, tá? Pode ser aqui na nossa família. Cada legado é único. E não é porque um é mais grandioso, teve mais like, mais seguidor, que é mais importante do que o outro. Então a gente tem que pensar nessas questões também, tá? Bom, vamos costurar então com a transcendência. A transcendência é como uma experiência de ir além do ego e do egoísmo. Por quê? Muitas vezes a gente, para construir um legado que tem um direcionamento para algo coletivo, proporcionar algo para um coletivo, né? Às vezes a gente tem que deixar nossa vaidade de lado, nosso egoísmo de lado, alguns sacrifícios. Mas aí muita gente se perde. E é aí que nos consultórios eu retomo aquilo que eu estava falando no começo da live, que é como empreender um legado. Porque aí a gente tem o quê? Um monte de psicólogo, cá entre nós aqui, um monte de psicólogo se atendendo todo mundo de graça. Um monte de psicólogo que sai atendendo todo mundo de graça, não consegue pagar as próprias contas e daqui a pouco tem que deixar a profissão para ir trabalhar com outra coisa porque não soube administrar os atendimentos sociais. Porque muitos colegas de profissão trabalham com alguns atendimentos sociais na agenda, disponibilizam descontos para alguns pacientes. Não são todos, mas muitos fazem isso, né? E acabam se perdendo nas próprias finanças. E é por isso que eu estou fazendo o quê, meu bem? Uma pós em psicologia financeira que eu estou falando e o meu projeto é
para psicólogos clínicos, a questão administrativa dos psicólogos clínicos. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver meios de não sucumbir, como quem? A dona Doroteia, lá na peça do Nelson Rodrigues. E aí a gente tem que ser mais o que? Antígona, né? Questionar o sistema, né? Eu questiono toda vez que o povo fala, vem me corrigir. É orientação profissional que fala hoje em dia, porque eu sou antigo, era orientação vocacional, onde eu falo. Eu insisto na vocação, porque nós estamos falando de orientação vocacional, de vocação, de chamado de daimon. Eu insisto nisso, né? Nesse conteúdo. Eu entendo que é orientação profissional, né? Mas eu insisto nessa outra terminologia. Então a gente questiona, né? Por exemplo, eu questiono, né? Por que empresa com determinado tantos números de funcionários tem que ter obrigatoriamente um médico, não tem que ter um psicólogo, né? Sabendo das questões profissionais, de clima, de empresa, de assédio moral, como a saúde mental é importante. Então, sim, nosso conselho precisa se fortalecer para que a gente consiga botar uma lei, ou um projeto de lei, que seja determinante que empresas com tanto número de pessoas tenham que ter obrigatoriamente um psicólogo para cuidar dos funcionários e não para ficar fazendo um recrutamento e seleção. Ou pior, que é uma crítica que eu faço a muitos colegas que sucumbem porque precisam de dinheiro, coisa que hoje em dia a gente não vê mais, mas uns 20 anos atrás era muito frequente. Psicólogo fazendo folha de pagamento, porque tinha que ter psicólogo na RH. E aí, vamos economizar, o psicólogo faz o quê? Folha de pagamento. Ou seja, não vai ter desvio de função. Porque se está em recrutamento, seleção e treinamento é uma coisa. Não precisa nem fazer consultoria interna de RH. Mas está muito afastado, né? Na folha de pagamento. Certo? Então a gente também tem que questionar a própria profissão. Faz parte do trabalho do psicólogo questionar. Nosso trabalho é questionar o tempo todo. Não é? Quem é psicólogo aqui, comenta aí no chat. Bom, por que a gente vai para além do ego dessa questão aqui terrena? Porque a gente vai se conectar com algo maior, que é o propósito do si mesmo, que é a realização desse si mesmo, que é essa questão vocacional. Poxa, eu tenho uma inquietação, eu tenho uma vontade de fazer tal coisa por tal comunidade ou por tal grupo, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou transformar isso, né? O Fernando entrou, a Regina também. Regina é minha irmã, gente. O Matheus não tá aqui, o Matheus Sobreira, senão é ela que tem o filho que nasceu no mesmo dia do Mateuzinho. Seguinte, qual que é o nosso propósito existencial? Qual que é o aprendizado da nossa vida? Né? Às vezes o nosso propósito existencial também é aprender algumas coisas em relação à sabedoria para lidar com a própria vida. Né? Porque não é todo o trabalho também que ele tem essa transformação no coletivo. E tá tudo bem ser assim. Né? A gente também tem que desromantizar que tudo é lindo e tudo é propósito coletivo. Não. A gente às vezes também tem empresas que são necessárias para outras coisas, que não vão ter uma transformação social, mas ela pode ter dentro dela ações para o coletivo, né? O perfil hoje Tons de Direito, né? Que é do... Ai, gente, esqueci o nome do moço, mas é @Tons de Direito. É um perfil super bacana, sigam o Tons de Direito, porque ele colocou hoje uma postagem sobre a importância da diversidade religiosa nas empresas, né? Então, olha que interessante, uma empresa que de repente, sei lá, é uma empresa de venda de peça de carro, que não tem nada a ver com a questão social, mas se a empresa tem uma cultura saudável, ela também está fazendo uma transformação aí no coletivo, né? Deixa eu ver o nome do moço aqui, que agora ficou feio pro meu lado, né? Eu sigo tanta gente bacana que às vezes eu sei a arroba. Eu sou da época do ICQ, gente. O ICQ era o WhatsApp de muito antigamente. E aí as pessoas usavam um apelido. E eu sabia os apelidos, mas não sabia o nome das pessoas. E às vezes eu sabia, na época do e-mail, eu sabia às vezes o e-mail, mas não sabia o nome da pessoa. Tons de Direito, vamos lá. É o Lucas, o nome do meu sobrinho, que eu acabei de mencionar aqui, filho da Regina. É o Lucas Teixeira. Ele tem, gente, sigam esse perfil, Tons de Direito, e ele vai trazendo pra gente uma série de questões. Ele colocou aqui hoje, nessa postagem,
sobre qual a importância da diversidade religiosa nas empresas. Então, as empresas também têm uma responsabilidade para com os próprios colaboradores, né? Então, isso também é legado da empresa, tá? Bom, vamos lá. A Gabriela falando aqui. Fogo porque a gente tem uma visão eurocêntrica, americanizada da psicologia. Então, há que se questionar o tempo todo. Exatamente. Né? Porque a própria psicologia, ela tem abordagens que não consideram essa questão do legado. Vai vivendo, vai moldando o comportamento, vai trabalhando o comportamento. E não só essa questão existencial maior. E aí que o Jung, ele se difere, inclusive, das outras abordagens que trabalham com a questão do inconsciente, inclusive, né? À medida que... A Gabriela lembra o número do ICQ até hoje. O meu é 1634. Ai, gente, eu tenho anotado na capa de um livro. Nem sei onde tá isso, mas tenho também. Porque o ICQ recentemente voltou como aplicativo, né? Mas aí não vingou. Bom, seguinte. A questão do Jung em relação a esse chamado, a essa questão, ela é tanto para a nossa transformação individual, aquilo que eu preciso trazer da sombra para melhorar, seja uma qualidade que eu tenho que aprimorar para desenvolver no meu dia a dia, para usar no meu dia a dia, seja um aspecto negativo que eu tenho que lapidar e entender. Vamos pegar um exemplo aqui, que é a inveja. A inveja é uma qualidade que muitas pessoas falam que não tem, né? Uma característica que qualidade às vezes a gente associa com coisa positiva, né? Mas é uma questão que as pessoas dizem que não tem, porque é até pecado e tudo mais, né? Então, socialmente, a inveja não é aceita. Então, as pessoas negam a inveja. Só que o Jung propõe o quê? Que a gente entenda como essa inveja funciona no nosso dia a dia. E aí, a gente vai o quê? Aprender como que ela é ativada, como que é o repertório dela a hora que ela está ativada. E a gente vai lapidando ela, vai fazendo o quê? A diluição de projeção, diluição de sombra. E a gente vai trabalhando. Isso também pode ser considerado legado, porque tem um impacto onde? No social, tá? A Gabriela colocou o número do ICQ dela aí. 1589258885. O seu tem um dígito a mais, o meu tinha um dígito a menos, porque eu sou muito mais antiga que a Gabriela, gente. Eu sou dos primórdios da internet. Então, a transcendência é quando a gente começa a buscar esse sentido maior, essa conexão maior com a nossa própria autorrealização, mas também nessa transformação coletiva, e muitas vezes isso esbarra onde? Nas questões religiosas, na crença de cada um, na visão de mundo de cada um, que é o quê? As pessoas às vezes fazem trabalhos sociais dentro de instituições religiosas, né, promovendo, por exemplo, cesta básica, ou até mesmo cursos e tudo mais, reinserções e tudo mais, né? Então a gente tem aí um histórico de várias instituições que promovem essa questão social também, né? Esse auxílio social também, né? Então isso também está dentro do legado, não só da instituição, mas como das pessoas que trabalham ali. E a gente vê muito essa questão, por exemplo, também no trabalho dos terapeutas, né? A gente pensa que o nosso legado enquanto terapeuta, será que é só o livro que a gente deixa, a live que a gente deixa gravada, o curso que a gente dá e deixa o slide para o aluno? Não. O legado do nosso terapêutico também é um legado que muitas vezes não está escrito, porque a gente não registra tudo nos nossos prontuários, né? Mas a gente faz o quê? A gente transforma um coletivo. E não estou falando de dinâmica de grupo. Vamos parar para pensar ao longo de uma trajetória profissional quantas pessoas a gente atende, né? Eu tenho 22 anos de profissão, né? Quase 23, atuando desde o estágio, então bota 23. O quanto que quantas pessoas eu encontrei na vida como terapeuta? Aí multiplica por mais, porque quando eu estava no hospital, era assim, às vezes 10 atendimentos por dia, né? Na infectologia também, às vezes 30 atendimentos numa manhã, porque era outra dinâmica, né? Nossa, teve mais 30 atendimentos de psicologia, sim, porque a gente tem que ser rápido, e o enfoque não era atendimento psicológico, era orientação em prevenção de sexo seguro,
Então, assim, mas também tinha a questão psicológica ali no meio também. Então, quem é da área de psicologia entende que o negócio é muito dinâmico. Então, percebe que a gente trabalha a vida de muita gente. Teve um rapazinho que eu atendi no hospital, isso acho que em 2009, 2010. E um dia chegou um inbox no meu Instagram. E é assim: você é o Rodrigo que trabalhou no hospital? Eu sou. Um dia assim, tipo, 10 anos depois. Sou. Eu sou o fulano de tal. Eu te procurei pra te dizer que o que você falou pra mim lá atrás, agora que eu entendi. Então, quanto que o nosso trabalho também ele é longitudinal, né? Então, é aí que eu digo que a gente vai trabalhando essas questões todas relativas a legado, que o nosso legado também está nesse lugar dessa transformação desse coletivo. E bato na tecla que a gente não vai ser partidário dentro do consultório, tá? A gente não vai defender partido dentro do consultório porque é antiético, mas cabe a gente sim questionar o comportamento das pessoas em relação a como elas lidam com a política. E aí é um trabalho interno gigantesco, porque temos os apaixonamentos, né? Que partido político no nosso país hoje está no nível de facção, né? Então eu sou da facção tal, tu sou da facção tal, dessas tretas gigantescas que é quase Teucros e Polinices, né? E aí, gente, cabe a gente questionar a pessoa. Mas para eu poder questionar alguém, eu também tenho que estar sadio comigo mesmo. Então, o meu legado enquanto terapeuta também depende diretamente da minha saúde mental. E aí, como a Gabriela sempre brinca, é um esquema de pirâmide, né? O terapeuta do terapeuta do terapeuta, ela colocou esses dias um meme assim: a gente tem que sondar quem que é o psicólogo do seu psicólogo para saber o psicólogo desse psicólogo, tal, para chegar lá no psicólogo master, no top, no chefe da gangue toda, porque é com esse que a gente vai tratar, né? Não funciona assim, gente, não funciona assim, né? A Andrea, tiro, porrada e bomba, exatamente. A Adriana falou que não lembrava o número do ICQ nem na época do ICQ. Era bom que ficava salvo, né, no login. Tudo bem até aqui? A Cibele entrando, Cibele minha dentista, Cibele Bittencourt, sigam ela também, gente. Vamos lá. Então, o legado é essa questão onde a gente vai deixar, construir ao longo da vida, mas a gente também precisa se desvencilhar de uma série de coisas. Então, voltando para a carreira artística, eu vou falar de novo do meu amigo Ian, que é quando às vezes a gente faz orientação profissional de jovem que quer ser ator ou atriz, a gente pergunta por quê. Ou influencer, e a gente pergunta por quê. A resposta muitas vezes é fama e dinheiro. Isso se sustenta por um período, se a pessoa conseguir. Lá na frente fica um vazio. Esse vazio existencial que a gente chama o quê? De metanoia, de crise da meia-idade, aquele livro que eu falei, Na Passagem do Meio, né? Então, os artistas, muitas vezes, eles têm uma questão que é o trabalho que eles vão realizar enquanto artistas vai questionar as questões. Aí tem o aspecto de quem da Antígona, né? Vamos pensar na imagem arquetípica da Antígona. O quanto que um trabalho artístico ele promove reflexão no meio que ele está sendo apresentado e como é efêmero. Por exemplo, o teatro ele é efêmero. Por mais que de repente aquela dramaturgia seja escrita, a peça seja filmada, né? Isso se perde, não chega. E o teatro ele não chega a grandes públicos como, por exemplo, chega a televisão. Mas ele tem o poder de questionar o meio. Então, por exemplo, quem é daqui de São Paulo, eu faço o convite a prestigiar as companhias daqui de São Paulo, que são muito fortes, da grande São Paulo, né? Que são muito fortes nessa questão das questões sociais, né? Tem a Próxima Companhia, @ a Próxima Companhia, está fazendo uma peça que é Enquanto Chão, que é sobre um povo lá de Minas Gerais, mas é aqui de São Paulo fazendo. Então o Caio Franzolin, não é? O Caio, eu fiz dramaturgia com ele. A Próxima Companhia, eu vou falar já direitinho aqui para vocês, ó. É a Próxima Companhia, que é ali no centro de São Paulo, se eu não me engano, ali na região do Bom Retiro, né? Ó, Enquanto Chão, vou ler aqui para vocês. Enquanto Chão surge a partir do encontro com as comunidades tradicionais de Canela,
no Tocantins e patrimônio em Minas Gerais, seus habitantes, seus festejos populares e pelo avanço dos processos de apagamento cultural presentes nesses territórios. As diversas narrativas proporcionam encontro no espetáculo que transita entre as lembranças e a história. Contando, cantando e dançando memórias e pessoas, se constrói a peça entre a festa, a poesia e a denúncia. Então vocês já sabem que a peça aqui tem bastante coisa para além do entretenimento, né? A atuação é do querido Caio Franzolin, falei certo o nome dele, eu estava em dúvida se era Franzolini ou Franzolin. Franzolin, direção da Rafaela Carneiro e dramaturgia de quem? Da minha querida Solange Dias. E a Solange Dias faz várias peças maravilhosas também, sempre com essa questão, tá? Então, percebe a importância da arte também no registro, mas também é efêmera, porque daqui 15 anos talvez ninguém lembre, né? Mas isso promove o quê? Transformações internas para quem está assistindo. Então isso também é legado. A gente não pode falar que legado é só Madre Teresa ou coisas gigantescas como aquela, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? A gente já está caminhando para o fim da live, tá? Mas antes eu quero falar sobre mito do significado, né? Que tem a ver com a junção, né, dessa transcendência, que é muitas vezes a gente se transformar, que é o que é a individuação, que é a gente se tornar indivíduo, que a gente vê o nosso propósito existencial, qual que é a realização do si mesmo, mas também o direcionamento que eu dou para o meu sentido existencial, né? E para isso eu tenho que bancar. Não adianta só eu achar que eu vou ser bancado ou que eu vou ter que ter a sorte de... Né? Porque a gente sabe que tem histórias com sorte, com acasos, sincronicidades e tudo mais, mas tem histórias onde a gente tem que lutar. E muitas vezes a gente vai se deparar com a ideia de basta lutar para conseguir. E não funciona assim a meritocracia. Então a gente às vezes vai ter que lutar e morrer na praia, o que é triste. Então eu gosto de, como Antígona, persistir em qualquer processo terapêutico de que o pessoal descobriu a vocação, quer aquilo, ela vai ter que bancar aquilo. Então eu trabalho sempre nessa orientação, nessa direção, na verdade, para que a pessoa consiga empreender, né? Então, quantas vezes eu tenho que falar, por exemplo, para estudante ou pessoa que quer estudar psicologia, que é possível viver da psicologia. Eu vivo da psicologia há 20 e tantos anos, né? Eu sou psicólogo clínico desse tempo todo, desde que eu me formei. Então, é nesse sentido que a gente vai aprender, nesse sentido que a gente vai se desenvolver. Tem altos e baixos, como é que a gente se prepara para os baixos. Então a gente começa a aprender o quê? Então aí a gente, como psicólogo, tem que saber, inclusive, o que é reserva de emergência. A gente tem que orientar a pessoa a buscar uma a construir a reserva de emergência. Que reserva de emergência é aquele dinheiro que eu tenho guardado, mas que não é para comprar o vestido bonito da promoção, que é um dinheiro que vai ficar lá parado para uma real emergência, né? Como que a gente vai construir a aposentadoria? Porque o autônomo muitas vezes não está ligado com a aposentadoria, porque é uma realidade um pouco distante, porque está vendendo almoço para comprar janta. Então, como fazer renda extra, como aumentar os ganhos, como precificar direito, como se valorizar. Porque precificar o próprio serviço está diretamente associado com a autovalorização, né? Qual que é o valor que eu dou para mim mesmo? Mas também não adianta ser alucinado falando que eu valho tanto, sendo que ou eu estou fora de mercado, ou eu sou um embuste e não proporciono aquilo que eu estou cobrando. Então a gente também tem que estar num aprimoramento contínuo de se desenvolver. E aí, nós psicólogos, eu faço um parênteses aqui pra gente, não é só se desenvolver sabendo a teoria do livro e reproduzindo para lá. Nós, junguianos, a gente tem uma responsabilidade dobrada, porque a gente tem que vivenciar. A gente tem que vivenciar isso aqui que a gente está falando. Se eu estou falando para o meu paciente de mito do significado, eu tenho que viver o meu mito do significado. E aí outro dia eu escutei num canal junguiano grande, inclusive, que fala o seguinte: se você quer ser psicólogo clínico, tenha uma outra renda. Como assim? Se é a minha vocação, se é o meu chamado, se é o meu daimon, né? O daimon está aqui no conceito o Jung fala, mas o Hillman também fala muito aqui nesse livro, O Código do Ser, que é essa vocação, né? Propósito existencial. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, canal Rodrigo César. Se o meu chamado é ser psicólogo clínico, o que eu vou ter uma outra renda? Por quê? Não, eu vou ter que saber viver disso, eu vou ter que saber cobrar, eu vou ter que saber administrar, eu vou ter que saber que eu vou ter que fazer. Se eu não tenho uma equipe
que me faça, eu vou ter que fazer a cobrança, saber cobrar, saber como que eu vou lançar na planilha, como que eu vou registrar isso, né? Então, são vários aprendizados. Não é só saber do que aprender livro, não. É administrar os bastidores da profissão. É saber que às vezes a gente encerra o atendimento, né? Dá tchau pra pessoa, a pessoa vai embora pra casa, ou às vezes ela já tá em casa, né? No mundo online. A gente desliga, por exemplo, às vezes eu termino de atender 10 para meia-noite. Só que eu só vou, aqui é o quartinho dos fundos, né? Eu só vou pra minha casa mesmo, né? Que seria a volta pra minha casa, meia-noite e 15, meia-noite e meia. Porque até lá eu tô fechando o prontuário, vendo quem pagou, quem não pagou, lançando, fazendo toda a documentação que eu preciso fazer. Às vezes é um relatório que eu tenho que emitir, carimbar, escanear e mandar pra pessoa, o PDF. Planilhas, planilha de atendimento, aí misturo o que? A planilha de ganhos e a planilha pessoal, aí eu abro meu extrato, eu vou lançar todo o meu extrato, o que eu gastei no dia, no débito, tal, conta que eu paguei, aí eu todo o controle financeiro. E às vezes a gente não está disposto a ter um tempo maior para isso. E aí eu falo, às vezes a gente se predispõe a atender 8 pacientes por dia, quem trabalha 50 minutos, só que a gente tem que ter um tempo para fazer o trabalho nosso, de bastidores. Que não seja todo dia, que seja 2, 3 vezes por semana, mas esse trabalho ele precisa existir. Porque assim a gente tem controle do que entra, do que sai, e a gente tem um controle maior, uma autonomia maior, e a gente sabe como que a gente tem que traçar a estratégia relacionada à aposentadoria, à reserva de emergência, construção de patrimônio, né? E também precificação, por exemplo. Né? Então aí, quando eu faço planilha, eu tenho que saber se eu estou gastando muito, se eu estou ganhando pouco, né? A tendência da gente é falar assim, estou ganhando pouco, quero ganhar mais. Mas à medida, o comportamento financeiro é isso. Nós psicólogos trabalhamos com finanças comportamentais, é saber que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Né? Então, proporcionalmente, não vai dar certo. Porque a pessoa não aprendeu o quê? A poupar, a gastar menos. Gastar menos, poupar mais, investir melhor. É o tripé da questão financeira, né? Só que a pessoa tá o quê? Procurando ganhar mais. Ela até ganha mais, mas ela também gasta mais. E aí sai elas por elas e não planeja. Então, nosso processo também na psicologia financeira é compreender esse comportamento. Não só o comportamento de consumo, mas o comportamento também do poupar, né? E dessa construção. E aí, sim, a gente também, eu bato na tecla que nós, psicólogos, precisamos saber um pouco disso para levar esse aspecto pedagógico e educacional para o consultório. Porque senão a gente vai repetir qual discurso? Meritocrático. Basta você se esforçar para você conseguir. Mas aí você encontra o quê? Às vezes pessoas que estão 3, 4 anos tentando dar certo na vida e estão com dificuldade porque não sabe que tem que construir um planejamento, que tem que ter uma coisa longitudinal, né? Que é tijolinho que vai construindo. E aí chega lá na frente, não construiu um alicerce e se lasca. Porque ou pega uma doença, tem que ficar 2, 3 meses sem trabalhar. E cadê a reserva de emergência? Porque a reserva de emergência ela é para pelo menos 6 meses a 1 ano do custo mínimo. Não é do salário, mas é do custo mínimo. Então, sei lá, eu ganho... vou botar números aqui aleatórios. Eu ganho R$1.000, mas eu gasto R$800 por mês. Então, eu tenho que ter pelo menos 6 vezes 800 e não 6 vezes 1.000. Aí cada um multiplica para a própria realidade, né? Que é aluguel e tal. Eu tô dando valores irrisórios no dinheiro de hoje, tá? Só para facilitar a matemática aqui, porque a gente sabe que o aluguel, R$800 é praticamente impossível na Grande São Paulo, né? Só de aluguel, né? Fora a alimentação e tudo mais. Então, só tô dando uma matemática aqui pra gente ser pedagógico aqui, didático. Então, assim, a gente precisa entender um pouco disso, porque certamente vai esbarrar. E a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir esses comportamentos quando a gente fala de mito do significado. Porque na hora da vocação, tudo é lindo, né? É uma beleza, porque é autorrealização. Porra, eu descobri o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Mas aí vem o que? O como. E o psicólogo, muitas vezes, se depara com a pessoa no como lá na frente, não é aqui no começo. É lá na frente quando não deu certo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar pessoas que na metanoia querem jogar tudo pra cima e vender brigadeiro.
Porque acha que o quê? Viu a história de não sei quem que foi vender brigadeiro e deu certo. E a gente tem que ser muito prudente e perceber quando a pessoa às vezes tá muito impulsiva, quer jogar tudo e vender brigadeiro. Tô pegando um exemplo aqui, né? Que a gente... Ou abrir uma paleteria italiana. Tô falando no passado recente aí, né? Do nosso país tinha o boom do brigadeiro, o boom da paleta italiana. Paleta mexicana. E aí a gente tem que ter essa noção que às vezes esse ímpeto da pessoa mudar, ela tá projetando em algo que não é aquilo, mas o ímpeto existe, ou seja, ela precisa mudar, porque aquilo que ela vem desenvolvendo não deu certo, então ela tem que mudar a estratégia, não necessariamente de carreira ou profissão. Mas muitas vezes a gente percebe lá na frente que a pessoa teve que ser obrigada a trabalhar numa área que ela não queria, mas ela precisa resgatar aquilo, porque é uma dívida que ela tem com ela mesma. E aí às vezes acontece o quê? A pessoa faz o curso e joga tudo para cima e não faz a transição. Não se sustenta porque não construiu e tem que voltar o quê? Naquilo que ela detestava. Então, olha a nossa responsabilidade também em questão de orientação. Por isso que eu falo que a psicoterapia, ela não é só ouvir e trabalhar o aspecto psicológico, também tem as questões de orientação, né? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela não teve acesso à informação. Então, da mesma forma que a gente trabalha em prevenção, por exemplo, de EST, né, a gente tem que trabalhar em outros níveis de prevenção também, que é o quê? Fornecer informação. E aí não é catequizar ou ser antiético ou invadir outra área que não é o campo da psicoterapia, porque a informação também é psicoterapia. Porque se eu tenho uma informação e sonego porque eu acho que eu tenho que ser neutro, e essa neutralidade ela realmente não existe, né? É uma falácia, todo mundo sabe disso, porque somos seres humanos, esbarra na nossa subjetividade, a nossa atuação profissional, então é só uma... Não preciso nem botar aspas, né? É uma falácia mesmo. Mas a gente tem que ser o mais ético possível, mas a gente não pode sonegar a informação, né? Então, assim, mas também a gente tem que saber como que a gente vai inserir a informação, né? Às vezes não é ensinar, às vezes é sinalizar. Às vezes não é parar a terapia para dar uma aula, às vezes é sinalizar um caminho. Olha, existe essa porta, olha para essa porta, quem sabe ela te serve. É nesse sentido que eu tô falando, tá? Vamos ver aqui que mais. E o mito do significado é a história que eu tô vivendo, né? Que é a nossa individuação. E aí a gente esbarra num conceito que eu quero mencionar rapidinho aqui, que é a grande obra, o opus magnum, né? Que é essa obra do alquimista, né? Que é essa pessoa que está lidando com todos esses aspectos vocacionais, profissionais, interiores, relacionais, né? Que está lidando com toda essa questão interna, que é essa grande transformação, né? Então é aquilo que eu vou construir, que é o quê? O legado. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido tudo que eu tô falando, porque eu tô reproduzindo. Não é rodriguice aqui, é junguianice e outros autores também que a gente falou. Acho que percorri todos os tópicos do que eu queria falar na live. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, querem complementar alguma coisa, vão falando aí no chat, tá? Eu quero dizer que, enquanto isso, que a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto vai ser reproduzida lá no YouTube também, tá? Tudo bem, né? Sim, super. Muito bom. E é isso, gente. Lembrando que nós psicólogos, a gente é parte do processo terapêutico. Na visão junguiana, a nossa personalidade é uma ferramenta fundamental para o sucesso do processo terapêutico. Então, se a gente não se conhece, se a gente não vivencia o nosso próprio processo, a gente vai levar esses pacientes para onde? Como é que eu vou falar de sincronicidade com o paciente? Que sincronicidade, para quem não sabe, é aquela relação entre dois eventos que estão simultaneamente próximos ali no tempo e espaço, às vezes não tão próximos, mas que tem uma correlação de significado, que muitas pessoas falam que é coincidência, mas diferente da coincidência, ela tem uma relação de significado que muitas vezes é inconsciente, mas que vai fazer significado e sentido para a pessoa que vivenciou a experiência da sincronicidade. Como é que eu vou falar de sincronicidade para um paciente se eu não vivencio, se eu não estou atento às minhas sincronicidades? Como é que eu vou trabalhar sonho nos meus pacientes? Porque nós junguianos a gente trabalha com sonho, porque sonho é recado do inconsciente, né? Não é só análise de desejo reprimido. É assim, o que o meu inconsciente está me dizendo enquanto recado, sinalizando.
Se eu não olho para os meus próprios sonhos, se eu não registro, se eu não amplio os meus próprios sonhos, como é que eu vou levar o outro? Eu levo cegamente. Eu vou chegar em determinado ponto que eu não vou conseguir levar mais a pessoa e fica aquele processo terapêutico empacado. Então, eu, Rodrigo, sugiro que a gente olhe para si, tá? E que a gente vivencie a psicologia analítica. E não sou só eu que sugiro isso, né? O Jung, que é um copião, também sugeria, porque o Jung nasceu antes só pra me imitar. Olha o nível do delírio do gato. Seguinte, isto posto, quem chegou até aqui vai saber, vai estar ouvindo isso também, o jabá, que eu estou propondo que a gente construa um grupo de estudos de alquimia, né? Que é a gente estudar a alquimia da obra junguiana, que o Jung fala. Tem ali também o livro da Marie-Louise von Franz, que eu também quero abordar nesse grupo, que é a gente fazer essa leitura minuciosa do que é alquimia. Uma leitura como que eu posso dizer? Como ela é minuciosa, ela vai levar mais tempo, né? Mais meses, mais talvez anos, né? Nesse sentido que eu quero dizer que ela é mais lenta, né? Não é uma leitura que assim, hoje a gente lê 3 capítulos e conversa e semana que vem a gente se encontra para ler os outros 3. Não. É uma leitura minuciosa para a gente aprofundar. Mas mais do que aprofundar, é a gente fazer uma revisão de como eu estou usando isso na minha própria vida, né? Como que eu levo isso para minha análise, para minha terapia. Então é nesse sentido que eu estou montando e propondo esse grupo de estudos, que eu pretendo começar ele em junho, tá? A princípio quinzenalmente, talvez semanalmente, não sei, eu ainda vou conversar com algumas pessoas sobre, mas para a gente pensar nesse grupo de estudos, para a gente estudar a fundo esse filé mignon, que é a alquimia dentro da psicologia junguiana, mas para quê? Para a gente também voltar para a gente. Que não adianta, a psicologia analítica ela não é lá, ela é aqui, ó, nós, é no cá entre nós, que é o processo alquímico, é o vaso alquímico. A psicoterapia ela é um vaso alquímico, ambos saem transformados, né? Tanto o nosso paciente quanto a gente mesmo sai transformado, né? E aí que eu falo, a gente tem que confiar na potência do encontro. Por isso que a gente não vai conseguir atender todo mundo que chama a gente, que tenta marcar, porque às vezes a pessoa não tem a ver com a gente, não é a pessoa mais indicada para o processo dela. Nós, como terapeutas, conseguimos atender todo mundo ou quase todo mundo? Tecnicamente, sim. Para processo de individuação, não. Porque a gente tem que confiar nessa questão do encontro, a potência que é esse encontro, a potência que é esse vínculo, né? E aí a gente verifica o que é uma diferença de técnicas. Existem abordagens que mantêm uma distância, uma neutralidade, uma distância real, que o paciente não vai ver rede social do terapeuta, não vai saber muito sobre o terapeuta, se encontrar na rua, o terapeuta fingir que não conhece, e por aí vai. A gente do Jung, a gente é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Uma que a gente vai abraçar na rua, muitas vezes, né? Eu adoto a postura de, se a pessoa sinaliza que me conhece, ok, porque senão você já tem que explicar quem que é a pessoa, né? Mas a pessoa às vezes sabe da nossa vida, da nossa história, porque é o vaso alquímico, é troca de experiência, é troca de vivência. E aí que tá o vaso alquímico, né? Porque quem é psicólogo aqui sabe quantas vezes o paciente está dizendo uma história lá que é a mesma que a nossa aqui. E aí eu tô dentro do processo, sem querer. Porque a pessoa marcou a consulta, às vezes ela nem sabe nada da gente, ela marcou a consulta, veio, abre a boca e começa a falar a mesma história que a gente tá vivendo naquela semana. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E a gente tá dentro do processo terapêutico. A gente vai fazer o quê? Fechar para falar, não, agora você não vai comigo, vai com outro. Se a gente não tá equilibrado psicologicamente, a gente tem que fazer isso. Mas muitas vezes a gente já está resolvendo a nossa história. Então a gente consegue o quê? Caminhar e trazer a pessoa junto com a gente, né? Não é uma identificação projetiva que eu estou falando aqui. É um vaso alquímico, tá? A Gabi tá falando, Malu da França. Manter a terapia em dia... A Adriana falou assim, manter a terapia em dia é essencial na nossa profissão. Gente, e mais... Comparecer à terapia e pagar a terapia não significa fazer a terapia,
né? Tem que se lançar para o processo, porque senão a gente fica identificado com a persona, e às vezes a gente vê profissionais que estão identificados com a persona de psicólogo, então quer só terapeutizar e não quer ser terapeutizado, não quer olhar para a própria sombra, e a nossa sombra às vezes é o que nos puxa para baixo ou para fora da nossa própria profissão e atuação. Dica de ouro. Indicador de quem está precisando olhar para a própria terapia. Quem tem paciente que não fica na sessão. Vários pacientes que marcam, ficam 2, 3 sessões e vão embora. Quando é muito rotativo assim, a gente tem que parar e perguntar o que está acontecendo. É só um acaso de um monte de paciente que não quer fazer terapia? Se for isso, por que eu estou atraindo esse público? Ou eu, como profissional, estou pecando em alguma coisa? Né? Então, nesse sentido que a gente tem que também olhar para a nossa própria postura. Porque às vezes a gente se imune da técnica, do conhecimento terapêutico, e a gente quer jogar para o outro e quer enfiar no outro uma verdade que não existe, que está só na nossa cabeça delirante. Né? Então a gente tem que saber como trocar. Para quê? Para o vínculo fluir. Então, terapeuta que está com muita... Sugestão aqui, tá? Vou tomar água aqui. Sugestão. Quem tá aí com muito paciente, quem sai, vamos ver isso aí, tá? Quem tá com muito paciente com problema financeiro, vamos ver isso aí também. E outra, o problema não é o paciente com problema financeiro, o problema é o que eu faço com o paciente para ele olhar para a questão financeira dele. E aí, se eu não sei lidar com a minha questão financeira, como é que eu vou levar alguém para olhar para a própria questão financeira? Eu vou falar que a culpa é do sistema mesmo assim. E aí eu vou reproduzir a mentalidade meritocrática, porque eu não me esforço. E às vezes a gente realmente não se esforça e a gente projeta no outro. E a gente desconhece as questões sociais, estruturais de racismo, machismo, homofobia e por aí vai. Né? Transfobia e tudo mais. A Adri tá colocando assim, olhar essa sincronicidade mesmo, né? Sim, a gente tem que olhar. Por quê? Dica de ouro aqui de alquimia. A gente vai atrair quem a gente precisa atrair para o nosso processo e vice-versa. Aquele ditado, o mestre aparece quando o aprendiz está pronto. Não que a gente esteja no lugar de mestre, mas é nesse sentido de vínculo e de troca, né? E outra, a gente não é o suprassumo eterno da vida da pessoa, não. Porque processos, às vezes, eles têm começo e fim, e tinha que ser aquele processo com a gente, por exemplo, comigo, ou com você, ou com qualquer outra pessoa. E o paciente está livre para desenvolver outro processo com outra pessoa a hora que ele quiser. Porque a história do paciente não é nossa, né? Então, às vezes, sim, os nossos pacientes lindos, eles vão até certo ponto com a gente e eles vão para outra pessoa porque alquimicamente tem a ver com a outra pessoa. Faz parte. Não dá pra gente ter ciúme de paciente. Quando tem paciente que chega pra mim e fala de outro terapeuta, eu brinco fazendo ciúme, assim. E eles ficam todos cheios, né? Que eu tô com ciúme do terapeuta antigo, né? Teve um outro dia que falou assim pra mim, fui tomar café com um fulano. Eu sabia quem era o fulano. Eu falei, quem? Né? Ai, meu ex-terapeuta. Eu falei assim, brincando, né? E até hoje eu brinco com essa história, brincando de ciúme, né? Mas por quê? Porque é uma brincadeira. Mas não, gente. Ela tá comigo porque o vínculo foi comigo nesse momento da vida dela. Eu até vínculo por questão de horário, né? Então a gente tem que ter essa maturidade também de saber que a gente vai, enquanto a gente fizer sentido enquanto terapeuta para aquele processo, a gente vai ser terapeuta. Quando não fizer mais, não vai. E tudo bem. E é assim que é. Se a gente parar para pensar na nossa história, por exemplo, eu tive como analista a Janete Jungiana, a Janete Angelino e a Simone Magaldi. Ambas trabalharam questões diferentes em mim, mas idênticas também em mim ao mesmo tempo, porque eu não consegui continuar com a Janete por questão de horário, fui para Simone Magaldi, né? Então, assim, com a Janete fui para Simone. Então, assim, a personalidade de cada uma ativa coisas em mim diferentes. E que ótimo, porque assim a gente vai se fortalecendo e vai crescendo e amadurecendo de algumas formas, né? E a vida tem que ser assim. Então, os nossos pacientes, a mesma coisa. Assim como é para nossa própria vida, porque quantas vezes eles trazem coisas que nos enriquecem. Eu não estou falando como profissional, estudo de caso, não, pessoalmente falando, tá? A Adri tá colocando assim, o que acontece no nosso consultório que tem a ver com a gente. Ô, Adri, é isso, né? É isso. Às vezes a gente tá falando uma coisa pro paciente que a gente também tem que estar ouvindo. Hoje eu brinquei com o paciente, né? Uma questão assim,
Você tem que arrumar tempo para fazer tal coisa? Eu também tenho. Eu tenho um canal no YouTube que eu tô fingindo que não existe. Eu tô só jogando live pra lá, eu tenho que produzir conteúdo. Aí eu falei assim, agora eu vou ter então que eu produzir vídeo pra te mostrar que é possível arrumar tempo. Claro que não é nesse grau de neurose, gente, e é uma brincadeira, assim, o vínculo permite esse tipo de relação, né? Eu não tô forçando ele a fazer uma coisa, é só uma brincadeira ali, tirando onda da minha própria situação. Mas E quantas vezes a gente faz aí eu vou botar pro nosso lado sombrio terapêutico. Quantas violências a gente faz falando assim, basta arrumar tempo. Principalmente quando a pessoa precisa fazer uma transição de carreira. A gente esquece, né, que a pessoa também cansa, que a pessoa... Outro dia eu vi um canal importante de YouTube falando assim, você quer fazer renda extra? Vai trabalhar no buffet, você ganha R$100 por dia. Eu pensei, que buffet que paga R$100 a diária do garçom? Né? Eu não sei, só se for algum muito nichado em São Paulo, mas não cabe todo mundo lá, né? Porque por aqui às vezes é R$40, R$50 a diária, quando muito, né? Então assim, é uma questão delirante, aí as pessoas começam a reproduzir, não, porque o cara do canal falou isso, eu vou fazer aquilo, e tá fora da realidade, ou tá fora da realidade da maioria das pessoas. Então a gente também, quando ouve uma coisa desses canais, ou de qualquer canal, até daqui mesmo de mim, tem que ver o que se aplica na própria realidade, como que eu vou transformar isso, né? Ninguém é guru, só que a gente tem uma mentalidade de guru. O próprio Jung fala lá no Presente e Futuro, né? Que a gente delega para o outro aquilo que a gente tem que fazer. Então você escolhe um líder político ou religioso, se endeusa essa pessoa, vê que aquela pessoa não corresponde às minhas necessidades, tira essa pessoa. Olha, tô falando do Brasil, né? Mas Jung nem sabia do que a gente tá vivendo hoje. Esse livro foi escrito em 1960 e pouco. E aí, 50 e pouco. Aí, a tendência é tira essa pessoa e se busca uma nova, porque se esquece de olhar para a própria responsabilidade acerca do coletivo, certo? Tudo bem, gente? Falei. Deu para entender mais ou menos o que é legado? Um pouquinho do que é legado? Então, esse grupo de estudos de alquimia eu pretendo fazer a partir de junho, tá? Aparentemente ele está indo para terças-feiras à tarde, mas eu não sei ainda, a gente tem que bater mais agenda aí com o pessoal pra gente estudar alquimia, tá bom? E vão ser 2 horinhas por encontro e a gente vai falar sobre alquimia. Então a gente vai ler Jung, a gente vai ler Von Franz, Malu da França, como disse a Gabi. Eu tenho um outro livro de alquimia que talvez a gente pode estudar, para só aí depois a gente fazer um livro do grupo de estudos do Livro Vermelho, tá bom? Então é isso, quero agradecer todo mundo que participou da live, que ficou aqui até agora, né? E é isso, gente, acho que o que eu tinha pra falar eu falei. Acho que eu fui meio confuso no começo da live, né? Trazendo assunto já de merchan, de jabá, e não falei do conteúdo, né? Mas volta aí, dá pra gente fazer esse bem bolado aí, certo? Então vocês podem deixar recado aqui na live, na live que vai ficar salva, que a gente responde, pode chamar no direct também, no meu outro perfil, R César C, para quem tá vindo também do YouTube, e pode mandar mensagens, directs e deixar comentários, likes, compartilhar. Só hate a gente conversa de uma outra forma, né? A gente conversa com amor e carinho, certo? Então é isso, gente. Um beijo, obrigado, boa noite, bons sonhos, junguianos, anotem os sonhos, levem para suas terapias e análises, certo? Beijos, boa noite, eu que agradeço a presença de vocês, Dri. Ela falou que eu sou maravilhoso, gente, ó, agora de cabelinho cortadinho novo. Beijo, meus amores, até mais, até a próxima, tchau!